Bom dia, alunos do nono ano do CEPI Professor Mariano. Eu voltei agora para ficar, porque aqui é o meu lugar. Ninguém conhece, né, Roberto Carlos, eu tenho certeza. É só de Anitta pra cá, né, mas tudo bem. Então, mais uma aula de história. Hoje nós vamos falar sobre a Era Vargas. Vim diretamente da Grécia para abordarmos esse conteúdo. Segue-me os bons. Depois dessa abertura fantástica, né? Nós vamos falar hoje sobre a história do Brasil. Nós já falamos sobre a República Velha e da Espada, de 1889 a 1930. E hoje nós vamos falar sobre a Era Vargas, né? Correspondente a 1930 até 1945, né? Eu vou tentar fazer um resumo de tudo que aconteceu nesse período para vocês. Então, pessoal, antes de começarmos a falar sobre a Era Vargas, nós devemos entender como foi dividida a história do Brasil, né, após essa proclamação da República de 1889. Dividiu-se a história do Brasil em 6 fases. Nós podemos dizer assim também em 6 repúblicas, né? A primeira república nós já abordamos, nós já falamos que foi a República Velha e da Espada, né, de 1889 a 1930. A Segunda República seria o governo provisório e constitucional de Vargas, de 1930 a 1937. A terceira, o Estado Novo, de 1937 a 1945. A Quarta República, 1945 a 1964. A quinta, a ditadura militar, né, que corresponde em 1964 até 1985, e a última, que no caso seria a República Nova, de 1985 até os dias atuais. Então, a história do Brasil, divide-se a história do Brasil nessas 6 fases para que nós podemos compreender melhor. Hoje eu vou falar sobre a Era Vargas. Então, eu não dividi a Era Vargas nesse governo provisório e Estado Novo, que ele que foi o comandante-chefe nesse período. Então, eu englobei. A Era Vargas peguei de 1930 até 1945, que foi o tempo que ele estava como o presidente do Brasil. Então, no caso aqui, para ficar bem entendido, eu vou falar sobre a Segunda e a Terceira República. Porque tanto na Segunda quanto a Terceira República, quem foi o presidente do Brasil foi Getúlio Vargas, né? Por isso que era Vargas. Então, ele governou o país de 1930 até 1945. Para a gente entender também melhor, nós devemos relembrar quem era o presidente, né, antes que Getúlio Vargas assumisse a presidência do país em 1930. Quem que era o presidente? No caso, o presidente era Washington Luiz, né? Ele governou o país de 1926 até outubro de 1930, que vai acontecer uma revolução de 1930 e que nós vamos entender como que Getúlio consegue chegar no poder e assumir a presidência do país. Então, pessoal, Washington Luiz estava finalizando o seu governo, finalizando a sua presidência e havia então uma próxima eleição, né? Em 1930 havia uma eleição para escolher o próximo presidente da República, né? Lembra aqui que eu falei para vocês, né, nas aulas presenciais, que o poder, o governo do Brasil ficava sempre nas mãos das oligarquias paulistas e mineiras, que era aquela política de café com leite, ou seja, sempre escolhia um governante ou de São Paulo ou de Minas Gerais, né? Só que nessa próxima eleição não aconteceu isso que vai gerar um pouco de confusão. Então acreditava que, né, o atual presidente, no caso Washington Luiz, iria indicar um sucessor de Minas Gerais, já que ele era, né, paulistano. Então assim, ó, um paulistano assumiu, então o próximo presidente no caso seria um de Minas Gerais. Porém, o que o Washington Luiz faz? Ele escolhe para o seu sucessor Júlio Prestes, que é outro paulistano, e vai gerar um conflito grande. Então, como Washington Luiz escolhe para o seu sucessor Júlio Prestes, as oligarquias de Minas Gerais se revoltam e se juntaram com as oligarquias do Rio Grande do Sul e da Paraíba,
formando assim uma aliança liberal. E para disputar essa eleição contra Júlio Prestes, eles escolheram então o gaúcho Getúlio Vargas. É nesse momento que entra em cena Getúlio Vargas. Porém, antes disso, né, nós devemos entender que o Brasil estava passando por uma grave crise, né, por conta da crise lá de 1929 nos Estados Unidos, ainda estava atingindo o Brasil, nós estávamos com crise na safra de café, né, a venda desse café estava diminuindo, as pessoas começaram a ficar desempregadas, e isto vai contribuir para a insatisfação da população com Washington Luiz e para o seu possível sucessor. Gente, cabe também aqui dizer que a base da economia brasileira era a exportação de produtos agrícolas, principalmente o café. Então, se a economia não vai bem, se não estava vendendo o café, é logicamente que nós estaríamos em crise. E essa crise vai contribuir para uma insatisfação da população de forma geral, né, com Washington Luiz, e para o seu possível sucessor, que no caso seria Júlio Prestes. Então, ó, Getúlio já está aparecendo nesse cenário melhor e as pessoas já estavam começando a gostar dele. Então, como eu falei, com essa insatisfação da população, com esse medo, com essa dúvida, né, com Washington Luiz, o seu possível sucessor também, nesse cenário, Getúlio Vargas vai despontar, né? Ele surge com um discurso chamativo, dizendo que iria incentivar a indústria nacional, criar leis trabalhistas, e com isso ele vai ganhando, né, a popularidade das pessoas. Então, eis que chega o dia da eleição e ambos os lados usaram de fraude e violência nas eleições. No Rio Grande do Sul, estado natal de Getúlio Vargas, ele obteve quase 100% dos votos. Porém, gente, a vitória naquele estado ficou para o candidato apoiado por Washington Luiz, Júlio Prestes. Então, isso vai gerar uma revolta. Por quê? Porque se o homem obteve 100% do voto, mas sai lá na urna que quem ganhou foi Júlio Prestes, então houve o quê? Uma fraude. Então, a oposição, né, ou seja, Getúlio Vargas, não se conformaram com essa derrota nas urnas e com os apoiados, né, com os militares, eles começaram a conspirar contra o governo de Washington Luiz, né, e de Júlio Prestes. Então, para a gente entender, nós temos então a vitória, entre aspas, de Júlio Prestes para a presidência em 1930, porém, ele não assumiu, pois a oposição, né, no caso, Getúlio Vargas, todos os apoiadores de Getúlio Vargas, ele contou também com o apoio dos militares, eles não aceitaram essa vitória de Júlio Prestes e eles iniciaram então uma revolução de 1930, ficou conhecida como a Revolução de 1930. Eles, por meio dos militares, eles conquistaram o poder e assumiram a presidência do país. Então, ó, Júlio Prestes ganhou, né, a eleição, porém ele não assumiu a presidência em 1930. Quem assumiu a presidência em 1930 foi Getúlio Vargas, por meio de um golpe de Estado, ele assumiu a presidência do país em 1930. Pessoal, estou tentando fazer de forma reduzida para não ficar tão extenso e cansativo para vocês. Então, Getúlio Vargas assume, né, a presidência do Brasil em 1930. Durante o primeiro governo de Vargas, né, de 1930 a 1945, porque ele ficou até 1945. Quando ele assumiu o país, ele dizia que, olha, vai ser um governo provisório, vai ser um governo tranquilo, e o homem consegue ficar o quê? 15 anos na presidência do país. Porém, gente, o Brasil mudou muito, né, em relação à industrialização, o avanço das cidades cresceram muito, o Estado se fortaleceu, ele interveio na economia, houve estabeleceu uma nova relação com os trabalhadores urbanos. Então, assim, houve crescimento para o país. Se vocês, né, passarem ou perguntar para alguém,
mais velho, pode perguntar para Regina, tô brincando. Qual a opinião que eles têm de Getúlio Vargas? Muitos vão dizer que ele era péssimo, e outros vão dizer que ele era o pai dos trabalhadores e o pai dos pobres, que foi o primeiro presidente a olhar para os pobres, para olhar para a camada menos favorecida. Então, assim, a opinião de Getúlio Vargas é bastante divergente. Muitos relacionam o governo dele como um dos melhores, que houve avanço para o Brasil, trouxe industrialização, ele criou as leis trabalhistas, que isso foi de suma importância para a gente, mas outros vão dizer que ele foi um ditador. E que se for pensar assim, né, gente, ele assumiu o país por meio de um golpe de Estado, né? Durante o Estado Novo, ele instaura uma ditadura, né? Ele proibiu várias coisas, propagandas, foi ele que criou a Hora do Brasil, né, para falar sobre os seus programas, aquilo que ele estava fazendo para o Brasil. Então, a opinião em relação a Getúlio Vargas é bem divergente, né? Uns pensam uma coisa, outros pensam outras. Outra coisa também que Getúlio Vargas fez, ele aprovou, né, votou e aprovou a terceira Constituição do Brasil em 1934. Vamos relembrar aqui, no 8º ano a gente falou sobre isso, né? A primeira Constituição do Brasil foi feita em 1824 por Dom Pedro I. A segunda foi feita em 1891 por Marechal Deodoro da Fonseca, né? Então, ele aprovou uma nova Constituição em 1934 e trouxe algumas mudanças. As principais mudanças foram o voto secreto. Isso ajudou muito porque dificultava a prática da corrupção eleitoral, né, das décadas anteriores. O voto feminino, então isso foi de suma importância. As mulheres ganhavam o direito de poder votar, porque isso não acontecia nos anos anteriores. A justiça eleitoral, né, ele criou, no caso, a justiça eleitoral, que tinha o objetivo de zelar para essas eleições. O ensino primário gratuito, de frequência obrigatória, antes não tinha. A nacionalização progressiva de minas, jazidas de minerais, que ajudava, né, que era essencial para o país e que não tinha. A criação da Justiça do Trabalho, os direitos trabalhistas, né, foram reconhecidos os direitos como jornada de trabalho de 8 horas, porque antes não era assim, um descanso semanal remunerado, indenização por dispensa sem justa causa, proteção ao trabalho do menor e também da mulher, férias anuais remuneradas, estabilidade à gestante. Então, assim, ele trouxe várias benfeitorias para o Brasil, né? Foi de suma importância para a gente. Então, pessoal, tem que ficar claro para vocês que a Era Vargas é um tema bastante extenso, né? Pensa que comigo é 15 anos de governo. Porém, eu estou tentando sintetizar ao máximo para não ficar tão pesado e dificultar a compreensão de vocês. Além daquilo que eu falei, que Getúlio Vargas fez, ele criou o Conselho Nacional do Petróleo, né? A Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia do Vale do Rio Doce, a Companhia Hidrelétrica de São Francisco. Ele também saiu em defesa da agricultura, né? A gente não ficou agora somente com a questão do café, né? Ele optou, ao mesmo tempo, por uma diversidade de produtos agrícolas, né? Claro, incentivava a produção do café, sim, era a base, mas também incentivava outros produtos agrícolas, por exemplo, a produção de algodão, açúcar, borracha, cacau e mate. Assim, né, o café foi deixando de ser o único produto, vamos dizer assim, o salvador da pátria, na lista das nossas exportações. Então, isso contribuiu, vamos dizer assim, para uma melhora na nossa economia. Então, gente, Getúlio Vargas também era bastante popular, né? Ele não era bobo nem nada. Ele sempre buscou as camadas menos favorecidas.
né? Ele sempre tentava buscar um vínculo político entre ele e os trabalhadores, né? Então, por isso que o seu principal objetivo era formar um trabalhador produtivo e ordeiro, né? O que seria organizado. Então, ele pensava assim, olha, se esse trabalhador for produtivo, organizado e estar satisfeito, ele vai trabalhar mais. Então, assim, se você perguntar hoje, né, para alguma pessoa, Regina, pergunta para Regina, gente, foca na Regina, se foi bom para a gente essas leis trabalhistas, todo mundo vai dizer que sim. Mas porque é lógico, né, que se não tivesse essa criação, se ele não tivesse organizado essas leis trabalhistas, talvez hoje nós não teríamos os nossos direitos amparados, né? Estaríamos trabalhando 24 horas por dia, né? Sem férias, sem descanso. E não, então a partir dele, né? A partir da, dessa criação de leis trabalhistas, nós podemos hoje ter os nossos direitos assegurados. E ele reuniu todas essas leis na CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Então, ele trouxe bastante benefício para o Brasil. É uma figura bastante também emblemática, porque ao mesmo tempo que ele fez isso, ele era um ditador, ele censurava, não dava voz para a oposição. Então, pessoal, espero que tenham compreendido até aqui. Eu tentei sintetizar ao máximo esse conteúdo, porque é um conteúdo bastante extenso, é um conteúdo super agradável, porém, devido a essa nossa realidade, estou tentando minimizar, né, e trazer um conteúdo mais prático e mais acessível para vocês. Na próxima aula, nós vamos continuar falando ainda de Getúlio Vargas. Nós vamos falar como que foi o fim, né, da sua presidência. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp. Qualquer esclarecimento, me procure. E em seguida, vamos realizar as atividades propostas do dia. Muito obrigado. Tchau, obrigado.